Olá pessoal, nosso terceiro encontro, né? É a Janaína aqui falando com vocês. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco. Hoje não, né? O mesmo dia. Sorry, né? Não dá pra enganar vocês que eu tô com a mesma roupa, o mesmo brinco, que agora eu coloquei uma tarraxinha pra minha assistente não ter um grito, né? Durante a filmagem, pra segurar o brinco, até porque a gente tem que parecer bonita aí no vídeo pra vocês, né? Bom, quando a Maria Rita Kell fala sobre essas questões de que a grande ética da psicanálise hoje é respeitar o desejo do indivíduo, é que nós trabalhamos em cima dessa pequena palavrinha, desejo. E o que é o desejo? Será que o nosso indivíduo, o nosso sujeito, quando entra no nosso consultório, sabe qual é o desejo dele de fato? Quando ele vem e lá, né, nós estabelecemos o nosso contrato, e nós perguntamos, do que nós podemos ajudá-lo? Né? Ou por que você está aqui? Que é uma pergunta muito básica, né? Existe algo mais do que básico? Mas é a pergunta básica que nós temos que fazer ao nosso analisando, de fato, será que ele vai nos dizer diretamente qual é o desejo dele? Pois é, não. Já dou a resposta. Até porque, né, ele vem cheio de defesas. Né? Ele vem cheio daquelas questões da repressão que o ego produz, né? Até para que ele possa conviver com algum tipo de realidade, né? Que para ele causa mal-estar. Então a defesa serve justamente para não lidar com o mal-estar diretamente. Então aí ele vai vir com uma determinada queixa que nós temos que investigar e basicamente transformar essa queixa, né, em uma linguagem decifrável do inconsciente, onde nós temos como missão ética tirar essa culpa que ele tem de admitir o próprio desejo. Poxa, mas o que é desejo mesmo? Pois é, essa pergunta é um pouquinho difícil. Pois é, vamos então tentar entender o que é o desejo, né? E o quanto o desejo influencia na nossa questão ética. Vamos pensar em alguém que chega para nós e começa a falar sobre questão... Desculpa, gente, mas tô com a boca muito seca, aqui tá muito quente aqui em Minas, vocês não têm noção. É o outono-verão, outono-verão, né? De alguém que chega para nós com uma reclamação de pânico. Legal, pânico é legal, porque o pânico hoje é algo que tem tomado muito da clínica psicanalítica, né? Eu recebo em geral reclamações de pânico constantemente. Eu não vou falar da ansiedade porque a ansiedade já é generalizada, né? Mas eu vou falar do pânico. O pânico ele vai nos remeter a princípio a uma psicodinâmica relacionada a um momento muito crucial da vida do indivíduo, que é o nascimento. Isso a gente vai ver lá na frente quando a gente for falar de psicopatologia, tá? Mas já tô adiantando. Então essa psicodinâmica leva a dor do pânico a ser muito próxima à dor do nascimento, ao desamparo do nascimento, ao momento em que o bebê recebe todos aqueles estímulos e ele se sente completamente um estranho, né? Eu sou o alienígena no mundo. E aí a gente começa a entender que muitas pessoas vêm com a reclamação sobre o pânico e dizendo assim, eu comecei a ter pânico a partir do momento em que eu comecei a sentir um certo mal-estar no meu trabalho. No trabalho ele lida diretamente com o quê? Com a figura de autoridade. E a empresa, ela vai exercer uma função para esse indivíduo, uma função materna, de acolhimento. Ninguém vai para uma empresa imaginando que pode ser maltratado ou desamparado. Né? Até porque lá você tem benefícios, você tem um salário que te provém. Então, ou a empresa faz função materna, paterna, ou na verdade ela faz a mesma. Né? Então nós temos que entender que esse sujeito ele vem dividido entre o ser interno, né, com suas experiências internas emocionais, que é um tempo completamente diferente, e esse sujeito vem com uma outra dimensão, que é a dimensão externa, cultural, social, né, econômica, né, que vai demandar dele um outro esforço, que é tentar vincular uma coisa e a outra e ainda sobreviver a isso.
né? E qual é a nossa função? É mostrar a ele que ele pode sim ser esse sujeito dividido e entender que a dinâmica interna, né, que vem desde o momento que ele nasce, para a psicanálise o sujeito passa a ser sujeito quando nasce, né? Ele, tô falando um monte de né? Meu cameraman e meu diretor acabou de me dar uma... Vamos parar de falar tanto então. Beleza? É que a gente vai buscar o pensamento e o acaba sendo um vício de linguagem para buscar informação, mas vou tentar diminuir, tá bom? Tô um pouquinho destreinada, mas enfim, a gente vai melhorando, como diz os atendentes de telemarketing. A gente está aqui para melhorando o atendimento, enfim, não sei se eles falam bem assim, enfim. Enfim, também é um vício de linguagem que eu tenho, já vão se acostumando. Mas assim... Né? Então vamos voltar à questão da empresa que pode surtir aí uma questão de uma ideia de pânico e o que representa esse pânico é a questão da repetição de pulsão, daquele desamparo inicial que vai encontrar um espelho materno onde talvez não haja um espaço inconsciente nessa mãe para esse bebê, né? E esse desamparo vai permanecer durante aquelas primeiras etapas da infância, né? É claro que depois a mãe vem com reparações, que já é uma teoria kleiniana, mas que, no entanto, são reparações, aí a gente vai falar de Winnicott, onde a mãe não se torna alguém suficiente, né? E quando, né, de novo, né? Vamos exorcizar o né. Vamos tirar o meu monstro interno do né. E o também. Pois é também. Vamos fazer uma ligação rápida. E quando ele entra em contato com uma figura de autoridade na empresa e ele começa a ser forçado, né, aquele trabalho ali que o mantém meio que em condição de sofrimento constante, até porque a gente vive num sistema que nos obriga a isso, claro que ele já vai imediatamente fazer uma ligação inconsciente àquele primeiro momento de sofrimento dele. Aquele desamparo infantil, né, que se estende do sofrimento, da rejeição inconsciente da figura materna, desde o nascimento até o comecinho da infância. Né? Quando eu falo inconsciente é porque é inconsciente sim. Né? É claro que existem algumas outras rejeições que nós vamos ver no decorrer das sessões que o próprio analisando vai soltando para você, que também vão ter vínculos com a síndrome do pânico. E qual é o desejo dele de fato? É o de aceitação. Ele quer ser aceito por aquela empresa, ele quer ser o funcionário perfeito. E aí eu pergunto, o desejo às vezes é o de sofrimento? Sim, é o de sofrimento. E o que a gente tem que mostrar para ele é que sentir o desejo de sofrimento não tem que estar vinculado à ideia de se sentir culpado por querer sofrer dentro daquela condição. Ou seja, repetindo o que o Lacan disse aqui, não ceder de seu desejo. É claro que o sofrimento não é o desejo correto, é um aprendizado, né, que foge daquele limiar, né? Mas o que a gente pode fazer é reformular esse desejo, mostrar para ele, talvez, que o sofrimento, né, foi uma forma que ele aprendeu de desejar, mas que não é uma forma que vai levá-lo a uma condição, a um arranjo. Não é adequação, tá? Nós não trabalhamos com adequação. Cada um se adequa a si mesmo. Isso é muito interessante. Né? Nós psicanalistas não temos nenhuma presunção de adequação social. Pelo contrário, a adequação existe de si para si, ou de si para consigo, que eu acho que fica mais bonitinho. E não de si para com o meio. De si para com o meio é condição. Né? Se eu quero me adequar ao meio, é um problema meu, ou é um problema seu. Agora, o que eu, na verdade, me proponho quando eu vou procurar uma análise é uma adequação do que eu sou comigo mesmo. Porque o que existe é uma incompatibilidade do que eu desejo com o que eu estou vivendo. Tem até um livro do Forbes, que foi meu professor, e ele diz assim, você quer o que você deseja? O que encobre o seu desejo? Os seus medos, as suas defesas, o quanto você se defende do amor que você sente.
né? O quanto você se defende se protegendo de, às vezes, de emoções muito fortes. E o quanto nós, como analistas, temos que chegar e dizer, pare de se defender. Seja cauteloso, mas pare de se defender. Até porque a única fé que existe de fato na vida é a fé na morte. E se nós tivéssemos condições total de perceber que a morte é a única instituição que funciona de fato, talvez levaríamos a vida de uma forma muito melhor. Isso não é meu, isso é Lacan, né? Quer dizer, levando mais a fundo a questão da ética na psicanálise é a escuta flutuante, ou seja, eu não vou para nenhuma sessão de uma forma tranquila. O psicanalista que entra numa sessão, já sei, poxa, ele está fadado ao fracasso. Eu vou tensa, porque eu não sei o que eu vou ouvir. E eu não posso ir preparada, imaginando, dentro do senso comum, o que o meu paciente vai me trazer. E eu tenho que ir esperando justamente o que não é óbvio. Porque a partir do não óbvio é que eu começo a construir uma ideia para ele do que ele deseja. Gente, por favor, eu acho que vocês já têm maturidade para entender que eu estou falando de desejo como uma construção inconsciente de caminho, de busca, de movimento, daquilo que me leva adiante, né? Daquilo que me faz entrar em contato com algo que me faz buscar o meu gozo pessoal, né? Eu não posso usar o outro como gozo, entende? Porque senão me torno perverso, né? Então o meu gozo pessoal se dá comigo. Por isso que o meu desejo é tão importante. Por isso que a função principal do psicanalista, dentro de uma ética estritamente, rigorosamente, da psicanálise é: descubra o seu desejo. E saiba manipulá-lo de uma forma onde ele trabalhe também ao seu favor. Porque ele é inconsciente. Ele está naquele limiar, né? O limiar de passar para o ego, mas você precisa deixar que ele passe. E isso é o trabalho do analista a partir da escuta flutuante. Então, quando eu faço uma escuta flutuante do que o meu analisando está me passando, né, eu dou a ele o direito de me trazer o não óbvio. E dou a ele sem que ele saiba, né, porque eu também me dou o direito de ouvir o não óbvio. Né, e aquilo que não é óbvio é o que constrói a poesia da análise. Como Lacan diz, né? Quando você faz uma análise, descubra a poesia do seu analisando. É na poesia, de fato, que as coisas fazem sentido, né? E transforme tudo numa grande brincadeira. Quando de fato você conseguir enxergar o sujeito lúdico que o seu analisando é, você está mais próximo de fazer psicanálise de fato, né? Não que a psicanálise seja um fato. A psicanálise sempre há de ser uma grande possibilidade. É a ciência que se abre para várias verdades, para várias possibilidades, como dizia Freud. E ele dizia, mas a psicanálise talvez seja a única ciência que se abre a todas as verdades. Então, em todos os campos nós podemos atuar como psicanalistas, desde o consultório até quando estamos ali fazendo um trabalho social numa comunidade, né, que é uma comunidade sem recursos e precisa dessas intervenções. Que é o que o meu coletivo pretende fazer futuramente, né? Por enquanto, nós estamos estudando, né? E aí eu vou até parafrasear o Da Vinci dizendo: jamais poderei fazer algo com paixão e habilidade, né? Somente na prática. Eu preciso ter a teoria. Da Vinci era gênio, né, gente? Não é à toa que o Freud ele vai buscar nos clássicos, né? Creio eu, não desmerecendo os modernos, que também tem um grande apreço por eles, mas os clássicos parece que eles trazem tudo aquilo que depois é repetido pelos modernos, né? Mas parece que os modernos eles já têm a influência, né? E os clássicos são realmente os pioneiros, né? Os renascentistas, os clássicos. E isso tudo é muito interessante, né? Bom, esse vídeo é uma conclusão, né? Do que nós começamos. E eu recomendo muito a leitura. A Kel, ela é maravilhosa, eu sou muito fã dela. Sigam a página dela também, né? Ela sempre está propondo temas lá, né? Na página dela no Facebook. Tem vídeos dela no YouTube também que são muito interessantes, quando ela vai falar sobre os livros que ela escreveu. Ela já venceu vários prêmios Jabutis, né?
Inclusive tem um café filosófico, eu acho, sobre ética e psicanálise, não tenho certeza. Eu vou ver se eu faço uma atualização nas listas do canal, né, colocando sugestões de vídeos para serem assistidos. Vamos lá na plataforma, vamos lá dar um joinha pra mim. Joinha horrível, né? Parece aqueles youtubers da galerinha mais adolescente aí, mas enfim. Mas vamos participar do canal, vamos falar o que vocês estão achando. Vocês estão achando, tô usando até a linguagem deles. Fala o que pode ser melhorado, né? Perguntas também são bem-vindas. E inscrevam-se também para que vocês recebam as atualizações que agora serão frequentes, né? E tá sendo um prazer participar desse projeto. E já já a gente volta, ok? Com o nosso quarto encontro.